E aí, meus bidos aracnídeos? Bom, galera, chegou uma nova edição do Homem-Aranha nas bancas que eu não sabia do que se tratava. Ela poderia fazer parte das edições mensais do Homem-Aranha, quanto poderia ser uma continuação de alguma forma do Homem-Aranha Amigão da Vizinhança. E nos Estados Unidos poderia ser qualquer edição, já que os Estados Unidos gostam de fazer várias edições mensais para o Homem-Aranha. E aí eu acabei comprando essa edição por muita curiosidade, que eu acabei descobrindo que se trata de uma corrente entre 7 escritores, onde cada um escreve uma edição e o outro, sem saber qual é a ideia do escritor anterior, continua da onde parou e inventa o que quiser. Daí, gente, vão os 7 roteiristas escrevendo uma história onde cada um só continua da sua forma, pensando da forma que gosta de pensar, para no final eles terem que juntar todas essas ideias e verem no que vai dar, entende? Então, só de falar dessa forma e só de você pensar já parece uma loucura, não é mesmo? Pois é, então vamos lá que eu vou comentar tudo sobre o que eu achei e se realmente isso deu certo, se talvez possa valer a pena uma história do Homem-Aranha corrente. Essencialmente, eu quero começar falando de quem participa dessa bagunça, porque querendo ou não, os roteiristas são ótimos, são os roteiristas do momento da Marvel. Então, de primeira, eu já pensei, nossa, essa história vai ser nível altíssimo. Ela tem Jonathan Hickman, que tá fazendo os novos X-Men, que tá todo mundo elogiando, Gary Duggan, Nick Spencer, que está escrevendo as edições mensais do Homem-Aranha, Kelly Thompson, que escreveu as histórias românticas entre Gambit e Vampira, que eu elogiei e comentei bastante aqui no canal, Al Ewing, que está escrevendo as histórias que estão sendo indicadas várias vezes ao Eisner do Hulk, o imortal Hulk, Chip Zdarsky, que está escrevendo as edições aclamadíssimas do Demolidor, e Jason Aaron. São 7 roteiristas se juntando para escrever essa história. E aí, gente, acontece que eu não sei como dizer, mas eu senti a bagunça. A história se desenvolve com o Peter acordando em um lugar onde ele sai de uma cápsula como se ele estivesse lá escondido faz tempo, e o Nick Fury liberta ele. Por um motivo que eu não lembro de ter explicação, e eu acho que realmente não tem, o Peter está usando um uniforme negro. E aí eles decidem fugir desse lugar e eles têm que acabar com uma organização, que é o que aparenta pode desencadear um apocalipse. Nisso, o Peter se mete em várias enrascadas, saindo do espaço, voando do espaço, e aí ele imagina Porco-Aranha, ele chega em casa e tem lobisomens, entende? Daí a história vai se seguindo, e uma coisa, cada edição já vai mudando o escritor, então um já imagina o Porco-Aranha, o outro imagina o lobisomem. O do Jonathan Hickman, que escreve a primeira edição, a história tava simples, ela literalmente parecia um negócio até mais espião, assim, sabe, um Capitão América Soldado Invernal, e aí vai por um lado que aí começa a ir, vai extrapolando, cara, chega no final, literalmente dá um apagão assim. E aí, literalmente, a última edição, eles só explicam tudo que aconteceu, tudo que estava acontecendo, resolve. Tem uma motivação ali, sabe, de você ver um pouquinho da culpa do Homem-Aranha em relação à morte do tio Ben. Então, eles têm uma pequena discussão em relação ao fato do Peter ter deixado escapar o ladrão que matou o tio Ben. E aí, como o Peter não consegue desistir das coisas hoje em dia, sabe? Ele sempre acha que tem que fazer alguma coisa, porque se ele não fizer, alguém pode morrer. Então, tem uma pequena discussão sobre isso, que poderia ser maravilhosamente bem aprofundada. Mas ela é colocada mais como uma desculpa de ter algo bom na edição do que algo em si realmente bom. Eu não tô dizendo que a edição é ruim, eu acho só que ela não faz sentido. Porque, querendo ou não, essa edição é basicamente um filler. O que é um filler? Um filler é basicamente um episódio que ele está ali só para preencher uma mídia, entendeu? Então vamos supor que tem uma série animada. Tem que ter 23 episódios. E aí os caras têm uma história que não vai dar esses 23 episódios. Então ali no meio, eles enchem de episódios que não vão ser importantes pra nada, entendeu? Vão ser episódios só pra preencher tabela e que pode acontecer uma coisa drástica, mas de alguma forma ela vai ser resolvida porque ela não vai ter uma grande importância, entendeu? Ela não vai ter importância pra história dos 23 episódios. É uma revista que você pode pular e não vai fazer diferença. Então, sinceramente, por mais que ela tenha uma história que vai ficando louca,
ela até que tem uma explicação razoável para o que está acontecendo. Mas, sinceramente, é uma história que ela parece tão louca pra algo que às vezes é tão pé no chão. O Homem-Aranha é um dos personagens mais pé no chão da Marvel. Você vê ele chegando num nível, e aí tem a aparição do Justiceiro, e tem o Wolverine também, e vai chegando numas coisas tão loucas. E sinceramente, lobisomem, cara, lobisomem é um tema tão, sabe, que aí você vê chegar nesse nível e como alcança tudo isso. Tem momentos engraçados. Eu acho que as partes mais divertidas são as imaginações do Peter com os porcos-aranhas. Mas querendo ou não, isso é muito brisa, sabe? Então, tem esses momentos que, sinceramente, te tira da edição. Em vários momentos eu tava lendo e tava... Por que eu tô lendo isso, sabe? Porque simplesmente não parecia fazer sentido. É uma edição que ela funcionaria muito mais sendo um episódio de um desenho animado do Homem-Aranha do que uma edição pra você comprar na revista, na banca, entendeu? Porque ela basicamente não tem importância alguma, é só simplesmente uma ideia da Marvel que ela decidiu juntar vários roteiristas para escrever uma história do Homem-Aranha e acaba dando em lugar nenhum. Eu acabei comprando e falei, caraca, eu queria que alguém tivesse falado pra mim que não era pra comprar. Então eu estou fazendo esse papel agora pra você. Porque eu acho que de todas as histórias do Homem-Aranha que tá tendo agora, eu acho que essa é a que você mais poderia pular. Tem Homem-Aranha do Nick Spencer, que eu não tô acompanhando, mas tá geral elogiando. E tem um Amigão da Vizinhança, que o Amigão da Vizinhança é uma das melhores coisas que tá tendo do Homem-Aranha nos últimos tempos, tá ligado? Porque o Tom Taylor entende o Homem-Aranha. E, aliás, hoje ainda vai ter vídeo do Tom Taylor, do Homem-Aranha, do Amigão da Vizinhança 2, porque eu simplesmente decidi que hoje é o dia do Homem-Aranha e vai ter 2 vídeos mesmo. Então, a triste realidade é que é uma história divertida, mas sinceramente, ela é tão pulável que é melhor você pular. Não é uma história, por exemplo, Batman a Piada Mortal. Era uma história pra ser filler, não era pra ser canone no universo do Batman. Mas foi tão incrível que a galera falou, não, vamos botar ali que a Bárbara, né, é cadeirante agora. E aí, pronto, oráculo. Lógico, eu acho que também eu queria demais que tivesse esse impacto. Não queria. Eu acho que se fosse num mundo mais pequeno, sabe, mais pé no chão, assim, sabe, uma história de Homem-Aranha conhecendo o garoto que coleciona quadrinhos do Homem-Aranha, sabe, seria muito mais incrível. E bom, assim como vocês devem estar imaginando, se tem 7 roteiristas, tem um desenhista pra cada. Tendo até 2 desenhistas pra cada. Então eu vou listar aqui o nome dos desenhistas, mas eu já aviso, tem edições que você pode gostar do desenho e tem edições que você pode não gostar do desenho. Por exemplo, a edição começa com um desenho que eu simplesmente não gostei, não é o tipo de desenho que eu amo. Porém, ela terminou com um desenho muito da hora, muito legal. E durante a edição ela tem vários desenhos bons. Eu acho que o desenho que eu menos gostei é o da primeira edição. É o que menos chama atenção, mas depois melhora. Sendo assim, os desenhistas são Chris Bachalo, Greg Smallwood, Michael Allred, Valério Schitt, Chris Sprouse, Raquel Stott, Cameron Stewart, Mark Bagley. Enfim, a Comicsverse comentou que essa edição é uma caracterização complexa e um enredo romântico fascinante. Um ciclo sem fim de aventuras. Sim, o Homem-Aranha é um ciclo sem fim de aventuras, porém, esta é uma aventura que eu recomendaria a você pular. Mas, se tem uma coisa que eu posso elogiar, é que tá em ótimo acabamento. A Panini fez um capa-cartão aqui delicioso, que vocês sabem que eu gosto de elogiar. E no final, tem uns comentários dos roteiristas comentando da ideia deles indo pra última edição e falando, meu Deus, o que a gente faz agora? A gente fez a maior bagunça. Então, eu acho que essa é uma das partes mais divertidas. Eles viram o que eles estão fazendo e falaram, caraca, qual que vai ser a nossa desculpa? Literalmente é isso. E você vê eles dando ideias e falando, não, essa tá ruim, vamos pra essa. E aí eles seguindo um caminho até chegar num caminho próprio. Tanto que tem vários comentários como se fossem e-mails, tá ligado? Um WhatsApp. Eu acho que pode ter sido isso mesmo. Só que o Jonathan Hickman, ele só aparece uma vez pra falar, o que vocês fizeram com a minha história? tá ligado? Então é isso, meus vídeos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês leram essa edição, comente aí o que vocês acharam, se vocês gostaram bastante, se vocês acham que vale a pena uma compra. E se vocês pensavam em comprar, se vocês não vão comprar mais, vocês ainda vão comprar. Se vocês comprarem, voltem aqui para dar a sua opinião sobre a edição. Beleza? Valeu, falou!